Acontece que minha mãe era dubladora, minha mãe era atriz, era dubladora, e eu ia com ela, criança, 12 anos, 11 anos, eu ia pro estúdio com ela e ficava lá infernizando. Imagina, eu tinha a minha turma também, vocês têm os personagens de vocês, e eu com 11, 12 anos tinha os meus, né? Que eram o Fred Flintstone, a Tartaruga Touché, os que eu gostava, né? O que eu curtia, o Dr. Smith, Perdidos no Espaço, toda a equipe do Jornada das Estrelas, todos os filmes que passavam na década de 60 e 70, né? Aí eu chego na ICEA, estão todos lá, conversando comigo. Era uma coisa fantástica, eu tinha 12 anos de idade. Aí lá ia eu todo dia pra lá, um belo dia o diretor José Soares, falecido José Soares, que era a voz do Catatal, que dublava o Catatal do Zé Comé, dublava o Fitzhack do Terra de Gigantes. Ele era diretor e chegou em mim e falou: escuta, você vem aqui infernizar todo dia aqui, fica porriando, moleque andando pra lá e pra cá, né? Você, em vez de ficar aqui só infernizando, você não quer trabalhar, fazer alguma coisa? Eu falei: lógico que eu quero. Aí botou meu nome no quadro, me escalou, aí tava lá meu nome, Nelson Machado, nossa! Aí eu tinha 14 anos já. Com 14 anos de idade, com o nome no meio dos nomes dos astros lá. Aí eu fui, não dormi aquela noite, foi um desespero. Aí no dia seguinte eu fui pro estúdio, cheguei lá e falou: vamos lá, agora Nelson vai lá pra estante. Fui pra estante. E a cena era a seguinte: era um filme chamado A Batalha de Bataan, estrelando John Wayne. Nossa. O filme era branco e preto, e velho é a mãe. E aí a cena era assim, era um filme sobre a guerra nas Filipinas. E a professora com as crianças filipinas, ela queria que as crianças respondessem, ela queria saber assim, o que os americanos trouxeram de bom para as Filipinas. Ela queria que as crianças dissessem a liberdade, a democracia, né? Esse tipo de coisa. E as crianças estavam interessadas nas coisas delas. Então, quando a professora perguntou o que é que os americanos trouxeram de bom para as Filipinas, as crianças começaram a responder: beisebol, Coca-Cola, chiclete, essas coisas. Eu fui o que falou beisebol. Essa foi minha estreia no mundo das artes. Eu falei: beisebol. Obrigado, acabou a cena. Foi ótimo. Mas foi assim que começou. Aí daí pra frente fui ficando. E tem algum personagem que você não dublou, mas que marcou a sua vida, a sua história, que você gostaria de ter dublado? Não, assim não. Eu acho que eu dublei tanta coisa. Já foi tanta personagem. Que tem um monte de personagens que marcaram, né, a minha vida, mas é uma coisa assim. Eles marcaram porque foram dublados por aquele cara, então tinha que ser aquele cara, não tinha que ser eu. Cara, tinha que ser aquela voz. Não podia ser eu. Assim, heróis, né, como o Zorro, o Guy Williams, que fazia o Zorro e fazia o Perdidos no Espaço, o Batman mesmo, o Batman e o Robin, aquela série que era meio satírica, né? Aquela tradicional. Eu acho que talvez o Robin porque era uma idade muito próxima, o personagem era uma idade próxima da minha, né? Mas o Rodney Gomes fez aquilo tão bem que eu acho que não era pra ninguém fazer. Era pra ele fazer. Deixa ele. E como é que tu faz o processo de criação para os teus personagens? Não existe um processo de criação, né? Em dublagem não há criação, em dublagem há cópia, né? O trabalho está pronto. Não importa se é um personagem fictício, um desenho animado, um tipo. Todo mundo fala muito disso dos tipos, né? É o Glomer, é o Pato, é o Fred, né? Essas coisas. Mas a gente, 90% do tempo, a gente dubla com essa voz, com a voz normal, né? A gente dubla mais atores do que personagens. Então, não há uma criação, o trabalho está feito, aquele ator já elaborou, ele já levou para casa, já estudou, o diretor já pegou de todos os ângulos possíveis e escolheu o melhor. Então, o que está na tela é um trabalho realizado. O que você tem a fazer é não estragá-lo. Essa é a sua função, essa é a sua função principal, é fazer tão bem quanto o cara fez lá, só com a voz. Ele fez com o corpo inteiro, você tem que fazer só com a voz. Já é trabalho suficiente, então tá de bom tamanho. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Perguntas! Nada? Aqui embaixo. Acabou, ninguém tem curiosidade? Aqui embaixo tem pergunta. Diga. Não, deixa que eu vou aí. Passa o microfone. A Naru vai descer? Ela vai. Meu Deus! Vídeo cacetado. A Naru tá tão emocionada que ela caiu agora. Vai só Não, tô bem. Vídeo cacetado, vídeo cacetado. Alguém fotografou isso?
Eu filmei. O pessoal que tem plaquinha escreve, levanta, Naru. Perdi, podia ter perdido. Oi, fala. Não, queria que falasse mais do versão brasileira, o programa e tal. O programa versão brasileira. É. Olha só, que maravilha. Eu quero aplausos pra ela, por favor. Pelo menos alguém me assiste. Olha só. Eu Oi? era tua sócia antiga. Versão brasileira, www.tvcapricornio.com.br. Eu era tua sócia antiga, só que eu parei de ver o programa. Você escrevia? Escrevi, tem a Aline Pina e tal, que eu sou amiga dela também. Eu sou a Maria Paula. Maria Paula! Nossa, você tinha até uma baratinha com o seu nome. Tinha até uma baratinha do comecinho com o seu nome. O Luiz, ele me falou que tá continuando ainda a versão brasileira. A versão brasileira foi um programa que eu fiz. Eu fiz 26 programas. Era um programa onde eu basicamente entrevistava um dublador, uma voz famosa, mas não era só isso, né? Tinha outros quadros, o programa, mas a base era aquela voz. Mas era um programa que tinha um custo. E eu estava bancando esse custo sozinho. Né? Eu pegava... jogo aberto mesmo. Eu pegava dinheiro da dublagem e botava no programa. Chegou uma hora que acabou, não dava mais para fazer. Então eu passei a fazer o Papo com o Machado, que virou um programa um pouco mais simples, né? Um pouco mais de custo menor, vamos dizer assim, para poder manter contato com o pessoal, e continua. O Papo Machado continua no ar na www.tvcapricornio.com.br. Assistam. Repita, tvcapricornio.com.br, e lá você tem os 26. Tem link para os 26 programas também do Versão. Mas a gente está aí conversando, discutindo umas coisas. É provável que o Versão volte em breve. Ai, que bom. Mas mantenha contato com o Papo, pelo menos. Tá. Mais alguém? Pediram pra perguntar sobre filmes. Filmes que... Nossa, volta aqui. Volta aqui, menina. Volta aqui, menina. Conversa com ele. Quais filmes você já fez? Filmes? Muitas coisas do Robin Williams. Alguns filmes do Wesley Snipes. Blade, né? Blade 2, Blade 3, Blade Trinity, Blade... Peraí, cadê o Blade? Cadê o Blade? Blade, vem! Ali o Blade, ali tem o Blade ali em cima. Cadê o Blade? Ali no primeiro balcão. Aquele ali é o nosso Blade, coordenador do evento, tá dando tchauzinho ali. Lá em cima! Aquele ali é o nosso Wesley Snipes. Eu não vou nem Tem outro perguntar onde é que Blade. tá a espada pra não pagar nenhum tipo de mico, né? Pelo amor de Deus. Tem outro Wesley aqui embaixo. Aí tem um Blade de verdade, olha lá. Meu Deus do céu, dá até medo. Esse é o próprio. Oi? Tô pedindo pra dublar. Dubla. Dubla. Gente, é difícil, porque assim, essas coisas, Robin Williams, o Roberto Benigni, alguns filmes eu fiz do Tom Hanks, o Wesley Snipes, é a voz normal, né? Não é um personagem, não é um tipo. Tem a maneira de dizer, né? O Blade, quando ele fala, que o Blade quase não fala, mas não, o Blade fala, ele só fica um pouco mais grave. Mas o mesmo Wesley Snipes no Homens Brancos Não Sabem Enterrar era uma coisa pra cima, gritado. Então não tem uma voz específica para dublar atores. Com os atores a gente é escalado para dublar com a voz da gente. Então não tem muita diferença, né? Tem duas perguntas aqui, vamos começar. Duas perguntas. Isso, vou fazer duas perguntas. Boa tarde. Boa tarde. Se eu não me engano, a tua voz, tu dublou o cara de Jumanji, né? Só uma pergunta. Robin Williams. Isso, me lembrei, cara. Jumanji, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, Uma Babá Quase Perfeita pra vídeo, não da TV. O da TV foi feito no Rio. Eu não posso andar. É você, não sou eu. Ai. Desculpa. O Robin Williams no Jumanji também. O Alan Parrish. A pergunta que eu tenho a respeito é... Nós,
assim, otakus, sei lá, pessoas que curtem anime, a gente tá sentindo, assim, a sua visão na dublagem brasileira. A questão de um exemplo de hoje foi o Blue Dragon, que tá estreando no SBT. Aquela dublagem de Miami. Esse é um negócio que foi feito em Miami. Eu não assisti ainda, mas já ouvi falar bastante. Sim, eu lembro da Locomotion, eu assisti a Locomotion, cara, Soul Hunter, outros animes, enfim, Barão Vermelho que passou. E assim, o que você acha? O que tá faltando, assim, pelo menos para dar mais valor